comunicação, na pesquisa. Já enfrentei vários desafios também nesse aspecto de que a gente, como você diz, a gente tem que rasgar no peito e mostrar a cara e falar, eu vou fazer, eu vou pra cima, não importa se você quer ou não quer, se você acha que eu sou capaz ou não. Não é assim, abriu o buraco, pôs a cana, ela brotou, cortou e o dinheiro chegou na sua conta. Não sabe? voltou porque não era o momento. As coisas acontecem no momento certo, né? No meio do plantio, assim, que a gente já tava, sei lá, na quinta rua já, chegou uma mensagem no rádio e falou assim, tira a filha da produtora. Seu Instagram, todo dia você tá lá super empolgada e animada, passando por tantos desafios. Então, parece que a gente chega e tudo tá ótimo. Eu vou dar minha opinião, a minha mãe vai acatar, e tudo lindo, flores, nós duas correndo sobre o campo, e é muito diferente. Eu sou Gabriela Vieira e este é o MIP em Dia, o seu podcast sobre manejo integrado de pragas. Afinal, não existe milagre, existe manejo. Hello, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do MIP em Dia. E fiquem tranquilos, eu não errei a apresentação. O meu olá segue aqui, mas o hello é em homenagem à nossa convidada especial de hoje, que eu já vou apresentar para vocês. Mas antes disso, quero dar as boas-vindas para todos vocês ouvintes e um super agradecimento às nossas empresas que estão aqui com a gente, apoiando esse episódio. São a Agribela, Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias, que está com a gente desde o início, então muito obrigada por todo o apoio. E também a NF, que é uma empresa que ajuda outras empresas e profissionais a consolidarem sua autoridade digital, unindo sofisticação visual e clareza estratégica. Gente, não é porque eles estão aqui apoiando o episódio, não, mas preciso confessar que é uma empresa fantástica. O Nathan Ferreira, que é o profissional à frente dessa empresa, faz um trabalho, assim, sensacional. Eu estou desenvolvendo um trabalho com eles e logo, logo vocês vão ficar sabendo de tudo e vão poder conferir toda essa estratégia e essa delicadeza que a NF traz nas questões digitais. Então, tá aqui no link da descrição, está na descrição o link para vocês conhecerem e acessarem as redes sociais aí da NF. E agora vamos antes disso, você já tá seguindo aqui? YouTube, Spotify, Instagram, temos todos os canais, então se você ainda não tá seguindo, dá pause e vai lá seguir as nossas redes, compartilha aí com toda a turma. E agora sim, vamos apresentar a nossa convidada, que é formada em Educação Física pela Unesp de Bauru. Calma, gente, que tem a ver com agro, não se assustem. Pós-graduada em Mídias Sociais pela PUC e que nas mudanças da vida assumiu, há alguns meses, a sucessão da roça da família dela. Ela fez a sucessão, está fazendo aí o processo de sucessão com a mãe dela. A Isabela, já falei o nome, mas ela é personal trainer de formação, marqueteira também de formação e caipira pirapora de coração. Do zero ao agro e tentando vencer todos os obstáculos dessa empreitada. Ela documenta tudo isso no Instagram e enfrenta várias guerras por lá, mas ela tem certeza, e eu também tenho, que ela vai vencer. Então, estou aqui com Isabela Menezio. Seja muito bem-vinda, Isa. Vou chamar você assim, como há muitos anos te chamo. Eu só tenho que agradecer a oportunidade, assim, que nem você fez a apresentação de uma maneira super carinhosa. Eu brinco que eu sou hello, pessoas, sejam muito bem-vindos à minha vida. Isabela Menezio, personal trainer de formação, marqueteira de coração e caipira pirapora de coração. E agora, nessas mudanças da vida que a gente não tem controle de nada, eu voltei para o interior, fiquei muitos anos fora, passei mais de 15 anos em Bauru, onde eu fiz toda a minha trajetória, tanto de graduação como de carreira, na educação física, e voltei há poucos meses. Só para vocês se situarem, tipo, é assustador. Fazem 7 meses que eu voltei e há 3 meses eu assumi a sucessão da minha mãe na roça. É algo bastante impactante, né? Assim, é pouco tempo, tudo muito intenso. O público aqui do podcast é um público totalmente voltado para o agro e tenho certeza que todos têm a noção de como é a condução de uma roça, de uma propriedade, o quão desafiador é. Então, imagino que você esteja passando por vários desafios, mas como você mesma diz, tenho certeza que vai vencer todos. Isa, conta pra gente... Pode falar. Não, pode falar, manda ver.
Então conta pra gente como foi todo esse processo de transição, essa loucura toda de sair da educação física, das academias, embora você não tenha saído, né, super te acompanho, você segue firme nos exercícios, nas atividades, mas como foi fazer essa transição ou passar, você tá passando ainda por isso, né? Na verdade, assim, eu sou uma pessoa muito católica, né? Eu acredito muito em Deus. E assim, quando o seu ciclo é encerrado, você a sua visão abre de uma maneira que você não tem controle sobre isso. Então, assim, eu já estava numa carreira bastante consolidada em Bauru, de muitos anos, assim, me dedicando 100%, mas sempre com uma raiz muito forte no interior. Eu sou de uma família do agronegócio, onde tudo começou com o meu avô, e assim, meus tios continuam até hoje em momento nenhum. Eles tiveram esse Rompimento. respiro que eu tive, né? Esse rompimento que eu tive. E assim, a minha mãe está à frente de tudo. Muitas perguntas me falam, mas cadê seu pai? Você não tem pai? Eu tenho pai, meu pai é vivo, mas ele não participa de nenhum momento com a gente sobre isso. E sempre a cabeça sempre foi minha mãe. Então, assim, eu sou sucessora de uma mulher no agro. Isso traz, é muito forte, porque bom, a gente conversa bastante sobre esses pontos, não somente com você, com outras tantas mulheres do agro. Eu sempre falo que eu não gosto de vitimismo, né? Não gosto, e a mulher. Mas, de fato, nós temos desafios que os homens não enfrentam, não têm. Com certeza. Né? Então, trazer essa questão da sucessão, uma pessoa que não era da área, fazer a sucessão. Vindo uma sucessão feminina, vamos dizer assim, né? Sim. Realmente é um desafio grande. Mas nesse aspecto do, bom, entendi que Deus fechou uma porta e abriu outra. Sim. Quando é que essa chave virou? Então, quando eu acabei retornando para o interior, porque assim, quando eu vi que eu precisava alcançar coisas maiores, que parecia que eu tinha chegado, sabe aquele sonho de toda pessoa, que tipo, nossa, eu quero estudar por isso, trabalhar por isso, vencer nessa parte, mas você chega num ponto e parece que você olha para os lados e falou, não é aqui que eu quero chegar. Sim. Não é aqui que eu quero estacionar, na verdade. Eu quero mais, eu acho que eu tenho força para mais. Perfeito. E aí, retornando para o interior, porque foi uma saída que eu tive, então, tipo assim, para eu ter esse fôlego para falar assim, não, o que eu vou fazer, qual o meu próximo passo, eu teria que voltar para o interior, que me daria um pouco mais de segurança. Porque assim, Sim. lá em Bauru, eu estava sozinha, eu morava sozinha, conquistava tudo sozinha, eu não tinha nenhuma família. Então, assim, a gente fala que a gente é sozinho nos lugares, né? Sim. E a minha raiz toda, a minha família toda aqui, eu falei assim, não, eu preciso voltar para casa, eu acho que esse momento eu preciso de um colo para ver qual que vai ser o próximo caminho, né? Sim. E aí, na hora que eu voltei, foi uma coisa muito doida, porque nada nunca parou. As coisas continuaram acontecendo, né? Continuaram acontecendo na mesma intensidade, na mesma velocidade. E assim, hoje eu olho assim toda a trajetória, assim, tudo que minha mãe enfrentou sozinha, eu falo, meu Deus, por que eu não voltei antes? Mas não voltou porque não era o momento. As coisas acontecem no momento certo, né? Eu, graças a Deus, eu não tenho esse problema de ficar lamentando. Eu não sou uma pessoa que lamenta. Então, assim, aconteceu a situação, eu observo a situação e falo, tá, o que eu aprendi? Coloco dentro da minha sacola e sigo. Raramente você vai me ver parando em situações, tanto as boas quanto as ruins. Eu acho que principalmente as ruins, né? Porque as boas você aproveita, você curte o momento, você quer ficar ali naquele momento, mas a ruim você fala, meu, vambora. Quero sair logo. Exatamente. Quero sentar o pé e eu preciso sair disso. E aí, quando eu voltei pra cá, foi tipo, não foi um balde de água, foi um balde de terra, né? A gente fala que é um balde de terra. Muito bom. Porque eu voltei e assim, minha mãe falava, tem que fazer tal coisa, eu preciso de você para tal coisa, e tem que ir para o sítio, e tem que fazer isso, e conversa com seu tio, e que não sei o que lá. E aí eu comecei a entrar nesse meio. Sim. Então eu comecei a ir mais para o sítio, né? E assim, ter mais contato. E aí começou a falar assim, cara, despertar aquele interesse. Gigante. Eu falei, isso aqui é gigante. E coisa que eu nunca nem vivi. E uma coisa que eu sempre falo... gente, se eu estiver falando muito, vocês falam, tá? Mas, deixa eu só te perguntar um negócio antes de você continuar. Você falar, aqui, onde é que você tá? Cidade, né? Interior de São Paulo.
E o sítio, o que vocês cultivam aí? É só cana, tem mais coisa? Como é que tá? Estamos localizados em Olímpia, São Paulo, interior de São Paulo. Para todo mundo se situar, é a cidade das águas termais, onde Termas tem dos Laranjais, e vários outros Exatamente. parques. Exatamente, é uma cidade que está em constante evolução. E assim, o forte é a cana-de-açúcar do interior de São Paulo, é tão forte quanto. E a gente se mantém no cultivo da cana-de-açúcar. Uhum. E mais ainda nesse meio todo louco da minha vida, tem uma parte que não tem cultivo no sítio, e aí para eu dar o meu primeiro passo e viver realmente o que é o agronegócio, vamos dar início a um plantio de café. Olha só, fantástico. Esse é um projeto que temos que conversar mais sobre ele, né, Isa? Não, mas tudo. Na verdade, vocês têm que me ensinar, né? Ensinaremos aqui, ó, gente. Isabela tá lá, ó, cana, café, você que tá assistindo e tem soluções para essas culturas, vai estar o Instagram aqui, todos os contatos da Isa, e vocês vão lá dar dicas e ajudá-la, tá bom? Nessa condução. Muito obrigada. Eu agradeço super. Ai, ai. Ô, Isa, qual que, até agora, nesse primeiro momento, assim, de transição, o que tem sido mais desafiador para você? É a lida, a técnica ou os enfrentamentos em relação a você ser mulher? O que você tem observado mais de desafios nesse momento que você tá? Acho que todos esses pontos que você pontuou são pontos extremamente que é uma dificuldade para mim. Então, assim, a lida está sendo uma dificuldade, o entendimento do que a lida também está sendo uma dificuldade. Você entrar dentro de um meio extremamente masculino, que tem bastante preconceito, e assim, sem saber absolutamente nada, porque assim, se eu ainda fosse uma pessoa que tivesse saído, estudado agronomia ou qualquer outro tipo de estudo que remetesse ao agronegócio, era uma coisa, porque assim, seria uma coisa, tá, deixa ela falar porque ela estudou para isso, mas não, deixa ela falar, mas ela não entende nada. Sim. E você me contou uma situação que eu me lembro, não sei se você ficar à vontade se você não quiser comentar, mas... Imagina, vambora. De que pediram para que te retirassem da área, não foi isso? Alguma coisa nesse sentido? Sim. Porque assim, eu a partir do momento que eu entrei no sítio, eu acho que a educação física me ensinou muito isso, porque assim, quando a gente está na educação física e atividade física é uma coisa tão forte na minha vida, porque assim, na verdade, eu me apaixonei pela educação física porque eu sempre amei o exercício físico. Então, assim, o que o exercício físico também te ensina? Que você precisa ter disciplina e constância para que você colha os seus resultados. Cara, essas duas palavras são chaves. Exercício físico traz isso de uma forma muito clara, mas em qualquer área da vida. Disciplina e constância é tudo. Exatamente. Então, assim, são palavras-chave que, igual você falou, em qualquer âmbito, qualquer área, se você levar a sério, você vai ser muito bem... Você vai se sair bem. Então, eu tinha isso muito forte da educação física. E aí, eu tenho na minha cabeça que se eu manter a mesma base dentro do agronegócio, eu vou conseguir vencer qualquer barreira. Isso aí. E aí, eu falei assim, eu tenho a minha vontade de vencer, a minha disciplina e a minha constância. Falei, vou cair de cara nisso. Porque uma coisa é que eu gosto muito de uma frase que fala, chuta a bola, depois você corre atrás dela. Isso aí. Boa. Então essa frase é de Roberto Lucas, do MFcast, que são podcasts que eu acompanho. E que, assim, vocês fazem a diferença na vida da gente, porque às vezes a gente só precisa escutar uma coisa que você fala assim, cara, é isso, e isso te dá mais gana para você falar, não, eu vou vencer também. Que legal, e aí obrigada. Eu falei, não, eu tenho que colocar a cara nisso, né? Falei, vamos Isso aí, tem que chutar a bola, bora chutar a bola. Let's go, chutei a bola, mas eu acho que eu chutei a bola antes de eu imaginar. Ela tá assim, muito longe, como é que tá essa corrida aí atrás da bola? Não, essa corrida eu acho que vai demorar alguns anos, mas
E aí, a partir do momento, e assim, eu falo, cara, eu sou tão abençoada que quando eu cheguei no sítio, tava acontecendo a rotação da cana, porque assim, temos Aham. uma cana de açúcar de muitos anos, somos produtores há muitos anos, Uhum. mas precisa fazer a rotação da cana, coisa que eu também não sabia que existia, para vocês terem noção. Eu falei assim, gente, Renovação do canavial, famosa renovação. exatamente, para mim aquilo lá tava lá e vambora, cana faz açúcar e álcool, só. Aham. E aí eu falei assim, gente, eu acho que eu voltei na hora certa, no momento certo. E mais uma vez, em meio a uma dificuldade, eu falei, o que eu posso colher de ensinamento? E Uhum. aí foi justamente na rotação da cultura. E aí a gente tinha arrancado a cana, foi, na rotação foi plantado o sorgo, então foi na colheita do sorgo, foi uma rotação de sorgo, a Uhum. colheita do sorgo e depois o plantio da cana. Perfeito. Então, é aquela coisa totalmente masculina. Tipo assim, sei lá, de não sei quantas pessoas, tem mais de 30, 40, não sei. Uhum. Eu não consegui nem conversar com todo mundo, porque, primeiro, eles não dão chance para eu conversar com eles. Então, assim, parece que me vê, já acelera o Sai passo, porque correndo. fala assim, sai correndo, porque, tipo assim, meu, é uma menina Uhum. que com certeza tá pensando na morte da bezerra e vai atrapalhar meu serviço, entendeu? Aham. Aí eu naquele meio, eu falei, não, vambora, tal. E aí eu pedi, eu mais uma vez colocando eu falei, gente, eu tenho que correr por mim Uhum. e esqueço o resto. Eu Sim. pedi para que eu acompanhasse o plantio. Uhum. Eu falei, eu Para que gostaria de você se ver. inteirasse realmente da operação e começasse a Sim, entender o que tá sim, acontecendo. porque assim, porque eu preciso saber. Eu não sabia o que era um sulco, eu não sabia Uhum. o que era uma vala, eu não sabia absolutamente nada. E aí eu Aham. falei, não, preciso aprender. E aí eu queria aprender, porque assim, a plantadeira, ela joga o adubo, joga não sei o que lá, joga não sei o que lá. Isso Uhum. sim. Gente, eu É também todo um preciso saber processo disso. minucioso, né? Não é assim, ai, abriu o buraco, pôs a cana, ela brotou, cortou e o dinheiro chegou na sua conta. Isso. Tem todo um Um processo para processo. isso, né? Exatamente. E aí, nesse dia que eu pedi, eu falei, não, eu gostaria de ir no trator. Falei assim, Uhum. eu quero montar lá dentro e quero ver acontecer. E assim, nessa hora, duas pessoas foram extremamente bondosas e de muito carinho comigo, que foi o Aham. cara que estava tocando o trator e o supervisor dele. Uhum. Mas no meio do plantio, assim, que a gente já estava, sei lá, na quinta rua já, chegou Aham. uma mensagem no rádio e falou assim: tira a filha da produtora. Meu Deus. E aí eu Aberto, assim, falei, escancarado para quem quisesse ouvir. exatamente, tira a filha da produtora. E aí o moço que estava comigo ficou super sem graça. Imagino. Eu fiquei totalmente desconcertada. E assim, eu não sou de atrapalhar, eu não quero atrapalhar, eu só queria aprender, que eu acho que Uhum. assim, no dia que eu negar aprendizado para uma pessoa, que eu não faça Não mais faz parte mais dessa terra. sentido, né? Não faz mais sentido Exatamente. viver. Aham. Aí eu falei assim, já pode fechar o olho e vambora, vem para a próxima fase. Porque eu falei, não pode acontecer. E o menino ficou extremamente desconcertado. E eu falei, não, eu desço aqui mesmo. E eu desci Uhum. no meio de um talhão de cana. E voltei sozinha para a sede. E o que passou na sua cabeça nesse meio de caminho aí? Entre descer do trator e chegar na sede, você foi pensando no quê? E por que você acha que veio essa orientação para tirar a filha da produtora? Eu acredito que a primeira parte é ser mulher. Uhum. Esse pensamento que não somos. Como é que eu posso falar, Gabi? A gente não vai aprender, tipo assim, a gente Uhum. não é Que a gente não é capaz, capaz. a gente não é capaz. Então, tipo assim, Uhum. eu me senti, eu confesso assim, que eu desci do trator, eu me senti um lixo. Eu imagino. Eu falei assim, eu vou voltar para educação física, sabe? Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Sabe? É humilhada em todas as partes, porque assim, a gente sempre vai contar as partes boas da nossa carreira, toda a nossa Uhum. trajetória, o que eu puder ensinar outras pessoas e, tipo assim, encurtar o caminho delas para que, ó, se você for por esse lado, vai ser mais, um pouco Claro, se mais. você já passou pelo caminho, né? Nada mais justo do Exatamente, que você orientar outras exatamente. pessoas. Exatamente, e eu sempre falo, o sol brilha para todo mundo, é só você se dedicar o suficiente. Outra coisa é você ser dedicada e consistente. Então, Consistente. aí Uhum.
E aí, na hora que eu desci do trator, eu me senti muito mal, eu me senti um lixo mesmo. Eu falei assim, não, eu não vou dar conta, eu não vou. Para que eu tô fazendo isso? De novo? Será que eu nunca vou dar conta de nada? Que não sei o que lá. Então vem todos aqueles pensamentos que fazem parte da gente, porque a gente tem os Sim, pensamentos bons e os pensamentos ruins, mas aí eu fui andando. Aí eu falei assim, não, agora eu preciso voltar para onde que eu tava, né? Eu não posso ficar aqui no meio, né? Aí sim. aí voltando pra sede, eu falei assim, agora eles vão ter que me engolir. Isso aí. Respirou e vamos com tudo. Exatamente. Foi aquela, tipo assim, foi aquela baixada, e aí eu falei assim, tá, mas o que eu posso tirar disso? Eu não quero ser vista como isso, eu não quero, Uhum. eu quero. Tudo a gente tem que rasgar no peito. Eu falo assim, é impressionante, porque assim, tudo na minha vida nunca foi conquistado tranquilo. Sempre com muita turbulência, né? Sempre com muita turbulência, assim, eu nunca fui, tipo, eu nunca fui mal educada, eu Uhum. nunca faltei com respeito com ninguém, mas eu sempre tive que me impor, tipo assim, eu tive que impor o respeito, assim, o Sim, respeito não vem. Você tem exato. que impor, você tem que fazer. Então, assim, eu falei assim, vai ser mais uma vez. E agora, aos 32 anos, ainda que eu falo assim, graças a Deus eu voltei mais velha, mais consciente, com uma bagagem muito maior, Mais porque forte, né? Tudo que você tá me contando, assim, cada. Você tá falando e eu tô imaginando e vendo, pra quem não. Acho que pra quem não sabe, não, ninguém sabe, né? Mas eu conheço a Isabela há muitos anos, eu não sei quantos anos, talvez 20, acho acho que que acho mais, mais. imagina, eu e a Marcelinha, a gente estava no maternal junta. Acho que você me conhece faz 32 anos. Então eu conheço a Isabela desde que ela nasceu. Ela é super amiga da minha irmã mais nova. E é muito interessante, eu comentei com ela quando eu fiz o convite, né, Isa? Quando eu te falei, vamos gravar o episódio. Eu já tinha pensado, como eu tô acompanhando essa sua transição da educação física pro agro, eu falei, bom, a Isa gosta de comunicação, vai ter muita coisa para contar no episódio e tal. Eu estava esperando um momento mais à frente onde você já estivesse integrada, interagindo com todas as rotinas, né, a lida do agro. Mas quando a gente se encontrou naquele evento lá em Ribeirão, e eu comecei a te observar, e você contou um pouco do que você vem passando, eu quis te trazer justamente por quê? Porque eu imagino que você não passe por isso sozinha, no papel de sucessão, de filha de produtora. Em outras áreas, eu mesma, na comunicação, na pesquisa, já enfrentei vários desafios também nesse aspecto de que a gente, como você diz, a gente tem que rasgar no peito e mostrar a cara e falar, eu vou fazer, eu vou pra cima, não importa se você quer ou não quer, se você acha que eu sou capaz ou não. A gente tem que chutar a bola e depois correr atrás. Então, por isso que eu quis trazer você aqui desse episódio nesse momento, para você compartilhar, porque eu acredito que outras pessoas possam também se nutrir da sua força, né? E para você mostrar justamente esse seu lado, porque uma característica que eu admiro muito em você é a força que você tem, né? Vou fazer e não interessa, nunca te vi chorando. Seu Instagram todo dia você tá lá super empolgada e animada, passando por tantos desafios. Então, parabéns por essa força, por esse movimento que você faz de estar sempre correndo atrás daquilo que você quer. Eu não tenho dúvida nenhuma de que você vai ser sucesso no agro e daqui a um tempo eu vou te chamar para outro episódio de novo. Você vai contar assim, ai, fui a maior produtora de cana e ganhei a premiação da usina, enfim. Ah, mas Parabéns, viu? não, eu só tenho que agradecer. Primeiro, eu acho assim, pra você ver como é que a vida é, né? Eu sempre vi você lá na frente, assim, porque assim, a gente não sabe quem sempre olhou pela gente. Então, assim, Uhum. e aquela coisa, né? Criticar vem muito rápido, mas o elogio Super. demora tanto. O elogio demora tanto, assim. E aí eu até falei, a gente conversou lá no evento de Ribeirão. Às vezes parece que eu tô vivendo uma coisa, eu falo, gente, o que tá acontecendo comigo? Porque, assim, pessoas tão assim, sabe quando você pensa lá na frente, você fala assim, não, nunca estarei aqui, são pessoas Sim. que eu nunca vou conversar, e eu estar neste momento, com esse convite que você me fez, é, na verdade, eu fico muito mais emocionada pela admiração que eu tenho a você do que Ah, é obrigada. realmente quem eu sou, porque eu, na verdade, nada mais sou do que
é o exemplo de outras pessoas. Somos o exemplo de outras pessoas. A gente se constrói com base em, claro, cada um tem a sua essência, mas eu concordo com você que a gente vai pegando ali o que a gente acha de melhor em cada uma das pessoas que a gente acredita, né? Exatamente. Então, assim, tudo que você falou, muito obrigada. Que possamos atingir outras mulheres também nessa parte, porque acho que é o nosso trabalho também aqui, né? Quando a gente tá numa conversa, e que nem eu falei, às vezes eu paro e fico ouvindo vocês enquanto eu tô fazendo alguma coisa, e assim, às vezes é só uma frase, é só uma coisa que você fala assim, não, era exatamente isso que eu precisava ouvir para que eu não desista, porque assim, o desistir, ele persiste. Você tem motivos para desistir a todo momento. Parece que todo dia aparece alguma coisa, assim, não vai continuar. Todos os momentos, assim, todos os momentos. Eu falo, gente, tem muito mais a possibilidade da desistência do que a insistência. Então, eu tenho, não sei também. Você sabia, Gabi, que às vezes eu fico pensando. É que assim, a gente se forma de uma maneira tão diferente. Eu me vejo. Eu sempre fui muito good vibes, né? Acho que o meu jeitinho vocês já estão vendo, né? Eu sempre fui muito good vibes, não sei o que lá, tal. E eu não sei falar para vocês qual foi o momento que o negócio falou assim, não. Agora meu olho avermelhou e eu vou para cima e aí antes eu brincava, né? Que antes era eu passo por cima, hoje eu sou um trator, né? Porque agora a gente está no meio agro. Isso aí, tem que ser assim mesmo. Consistência, disciplina, dedicação, atropela tudo e vai para cima. E vambora. Eu falo, não tem nada que me consiga, não tem nada que vai me parar, na verdade. É isso aí. E pode ter certeza que você tem o apoio de muita gente. E, bom, eu posso falar por mim, né? Mas super torço por você. Mas vamos falar uma coisa aqui, trazendo um pouco, né? O MIP em Dia, talvez esse é um dos episódios, acho que mais diferentes em termos de assunto, né? Embora eu tenha trazido nesses últimos meses pessoas para contar das suas histórias, mas são sempre pessoas que têm uma relação maior, talvez, com pragas, com insetos, que é a área, né? A minha área de atuação. Qual é a sua aproximação ou a sua proximidade com insetos? Você já lidou com alguma praga aí na cultura nesse tempo que você tá? Você é daquele tipo de pessoa que tem aversão a insetos? Como é que fica esse contato? Na verdade, assim, eu falo que eu sou uma medrosa destemida, né? Então, olha assim, só, gostei. Eu falei assim, porque assim, se eu esperar sempre eu estar extremamente redonda para falar sobre o agronegócio, porque assim, é muito cedo para eu te falar sobre dados, sobre o meu aprendizado, porque assim, é muito cru, né? Tipo, eu tenho uma vivência, eu tô aprendendo as coisas e eu acho que mais para frente em um outro episódio, a gente vai conversar mais sobre isso. Mas que eu aí até falei, gente, eu precisava saber sobre isso. Nesse meio doido da vida, né, que eu fico, a cana agora já tá plantada, eu fico mais na parte da sede. E uma curiosidade, assim, a minha mãe sempre foi sozinha, então assim, ela sempre tocou tudo sozinha. E quando às vezes, e assim, minha mãe vai fazer 69 anos, então assim, minha mãe está quase uma pessoa de 70 anos, né? Então, algumas coisas... Mas olha, só um parênteses, não parece, viu? Olha ela super animada, super ativa, sua mãe é fantástica. Dá pra ver de onde veio, né, toda essa animação e essa persistência que você tem. E uma coisa que eu acho que também me deu mais vontade de fazer a coisa acontecer, que assim... A gente sabe que o meio da roça é uma coisa muito difícil, então assim, já passamos por todas as crises possíveis e impossíveis. Temos uma empresa a céu aberto que depende do sol, depende da chuva, depende disso. Aquele fogo de Ribeirão Preto passou na nossa propriedade quando teve aquelas queimadas. Sim. Então assim, tudo foi queimado. Impactou bastante a produtividade. Não, foi tudo. Teve que descer a cana toda. Na retirada da cana teve que usar até máscara de tanta fuligem, para vocês terem noção. E assim, muitas árvores morreram. E assim, isso foi assim, aí você imagina, minha mãe vem dessa vida sofrida de roça, da lida mesmo, porque na época do meu avô era eles que faziam. Então, tipo assim, plantio de arroz, plantio de café, quem virava saco, quem colocava saco, sempre foram eles. Eu falo que eu sou
a menina, eu sou a sucessora raiz mesmo. Eu não sou uma sucessora que pegou a caderneta e pegou e falou assim, ó, temos tantos alqueires, tal. Não, minha mãe sabe fazer tudo. E a gente bate uma enxada como ninguém também. E aí, só que nesses percalços da vida, e a gente passou por muitas coisas, minha mãe sozinha, porque voltei agora. Então, assim, foram muitos anos longe. Depois desse fogo de Ribeirão Preto, minha mãe desanimou muito do sítio e a sede ficou completamente abandonada. Sério? Caramba, sim, não ela sabia. falou, a parte produtiva é uma coisa que eu sempre falo nos meus vídeos, e assim, as pessoas criticam, mas elas não sabem metade da história. Então, assim, ninguém sabia disso. Ninguém sabia disso que eu tô contando. De todas essas dificuldades. Na época da laranja, tivemos uma fase muito difícil, onde toda a laranja foi contaminada por praga. Justamente, o greening, né, transmitido então, pelo psilídeo, aí a região sofreu demais, muito mesmo. Foi a pior crise, foi a pior crise da minha mãe, então assim, tivemos muitas dívidas e demoramos anos para sair dessa dívida. E aí ela deu uma super desanimada e assim, ela deixou a parte produtiva rodar, porque é o que realmente coloca comida no nosso prato, mas a sede, que era uma coisa mais assim, que não dependia tanto dela e tanto de toda essa dedicação, ela deixou de lado e, tipo assim, Gabi, foi tomado por tudo que você imaginar. Então, tipo assim, foi aí que eu tive contato com todas as pragas possíveis, porque o margoso, não sei o que lá, o capim, que não sei o que lá, o tudo tomando picão, conta. Picão. Tudo, tipo assim, que nem eu falo, se você não cuida, pode ter certeza que a natureza cuida. Ah, sim, toma conta. E ela vai. E aí, né, eu falei, não, gente, eu preciso também passar por essa parte, e eu comecei, né, comecei a limpar barracão, fazer todas as coisas, e aí eu plantei uns quiabos. E aí já colheu os quiabos? Já fez uma saladinha de quiabo? Então, Gabi, tá tudo cheio de lagartinha. Que eu falo assim, gente, mas de onde vocês vieram? Elas surgem do nada, mas na verdade elas sempre estiveram ali. Vamos fazer uma receitinha aí pra acabar com essas lagartas no quiabo. E assim, é uma coisa, porque assim, o pessoal acha que é super, tipo assim, plantou, colheu, tá na gôndola do mercado e não passou por nada, mas tem toda uma espécie viva lutando ali com a gente. Exato. Então, assim, pra eu falar pra você, porque assim, eu vou ter que começar de algum jeito, então eu vou começar com o que eu tenho na mão. Então, assim, eu tenho a possibilidade de fazer essa mini hortinha, tô mandando ver, mas estou sofrendo com algumas intercorrências nessa parte. Intercorrências por parte da natureza que está te apresentando esses desafios. Exatamente. E mais uma vez eu falo, eu não tenho conhecimento. Eu nunca tinha vivido isso. E assim, é muito doido, na verdade, né? Mas tô lá, tô sofrendo. Isso aí. Mas as lagartas a gente dá jeito nelas. Cana-de-açúcar é uma cultura que tem outras espécies de lagartas, né, que atacam, tem bicudo, com certeza já deve ter visto, cigarrinha. O negócio é complexo, mas a gente consegue dar jeito, né? Para isso, temos aí todas as pesquisas e produtos e orientações, estratégias para conseguir dar conta dessas pragas. Mas agora, eu queria te perguntar, como é que você define tudo isso em uma palavra? Você conseguiria definir esse momento em uma palavra? Uma veio assim na minha mente, não é coisa de coach, mas assim, superação. Na hora que você falou, assim, já veio assim, eu me supero todos os dias. E eu não falo supero, nossa, eu estou tão à frente disso. É superação mesmo. É de você voltar para casa depois de um dia inteiro no sol e você falar, não, amanhã eu vou de novo. É isso aí. Porque agora não tem mais como eu parar, sabe? Não é um plano B, né? Isso aí é o seu plano de vida e tem que dar certo. Exatamente. E é uma coisa que eu sempre, às vezes eu tô lá no sítio, eu falei assim, por que, né, que eu passei tantos anos longe de você, né? Para dar mais valor agora que você voltou. Nossa, mas eu não tenho dúvidas, assim, não tenho dúvidas. E só falando mais um pouquinho que, assim, a gente nunca foi estimulado para viver a roça também. É uma geração diferente, né? Exatamente. E você, até assim, quando você fala gente, você tem irmão, né? Tem Vitor e tem primos também. Ninguém tá na roça.
Ninguém foi estimulado. É uma coisa que eu também falei, que eu compartilho muito nas redes sociais, né? Porque, assim, a nossa história sempre, às vezes, conecta com várias outras pessoas, né? Sim. Então, assim, me perguntaram por que educação física e não agronomia. Que tal, você não recebeu esse estímulo, né? Eu falei assim, pra você ter noção, eu não sabia que tinha. Eu não sabia que tinha, não sabia que tinha. E todos os momentos, assim, você imagina, desde lá de trás, da época muito difícil com a laranja, depois aí foi uma soja e devastou de novo, depois tentou o sorgo, depois tentou o milho. Nossa, eu tenho várias histórias. Se eu sentar aqui, nós conversa 5.000 horas. Mas assim, eu me lembro das coisas, mas eu nunca precisei falar porque eu estava vivendo uma vida completamente diferente. Completamente diferente, completamente. Então, eu acho que nesse desespero, assim, quando eu estava no terceiro colegial, que a gente teve a oportunidade de estudo, que aí eu precisava dar um passo, porque assim, acabou o colegial, você precisa se graduar, definir, né? O que você vai fazer pro resto da vida, em teoria, pro resto né? da um sua momento vida, muito complexo. Aos 16, 17 anos. Exato. Não, a gente não sabe nem para que lado é o norte, tem que escolher o que teoricamente mesmo vai fazer pro resto da vida. Porque eu tenho percebido, bom, eu tenho 2 graduações. Tudo bem que as 2 culminaram ali, se integraram e tal, na mesma área, pro mesmo direcionamento. Mas, exemplo, se você começa de repente a estudar agora uma agronomia, cara, se formou depois de 15 anos, não, vou mudar. E muda. Eu acho que essa maturidade que vem com o passar do tempo é importante e hoje é mais tranquilo, de certa forma, a gente falar, cara, não quero mais isso, o que eu quero é outra área. Né? Sim. Sim, e aí eu lembro que a gente, porque assim, é sofrimento mesmo, é você deitar no travesseiro e você tá à mercê de um banco com taxas absurdas e e a conta precisa fechar, só que você não sabe se vai fechar. Porque você não sabe se vai colher, você não sabe se você vai dar conta, o que vai acontecer. Então, assim, eu acho que a última coisa que minha família queria é que nós, os herdeiros, né, na verdade, os sucessores, né, sim, vivessem aquilo. Pois então tinha que ser totalmente diferente. Sai daqui, não quero que você passe por essa incerteza, de Deus, vai pra outra área. Estudar. Tipo, vai estudar como se a lida na roça não fosse um estudo muito maior do que muita coisa. Ou não exigisse um estudo, né? Porque hoje a gente sabe que exige muito uma dedicação, um estudo, um aprendizado, é muita técnica. Não é assim, a gente tem toda a turma, né? Sua mãe, seus tios, seu avô, enfim, que aprenderam na prática. Sim, né? Sim. Então mas existe se tivesse isso. o estudo, mas se tivesse o estudo, é que nem eu falei, dá para encurtar. É que na verdade todo mundo gosta de dar a volta, né? Tipo assim, que dá a volta, né? E assim, e aí eu falo, por que não agronomia? Porque eu não sabia nem que tinha. Eu fui estimulada a me desvincular completamente do agronegócio. Olha só. Então, e agora, depois de anos, voltando. E mesma coisa, meu irmão é engenheiro mecânico, eu tenho prima médica, meu primo é economista. Sabe? Mas ninguém voltou pra roça de vez. Só 2. Na verdade, o meu padrinho voltou já faz 20 anos, e eu falo que ele é meu paidrinho, né? Porque ele que tá me auxiliando, e eu acho que agora ele falou assim, não, acho que ela firmou mesmo. Ela quer isso mesmo. Exatamente. E ele tá no meu suporte, assim, mas todos os meus primos estão vivendo vidas completamente, tipo assim, que não se conectam com o agronegócio. Sim, mas eu imagino que talvez o seu retorno seja um incentivo para eles. Você mostrando todo esse lado, toda a necessidade e quando você disse, né, nossa, eu precisava voltar para perto da minha família e ter colo, né? Agora em maio fez 1 ano que eu tô morando em Uberlândia, depois de anos em Mato Grosso, longe da família, não tô tão perto, mas eu consigo vê-los todo final de semana, praticamente. Então, esse retorno pro colo mesmo, pro coração, de onde você veio, traz uma fortaleza muito grande, né? E talvez você seja um exemplo para os seus primos, pro seu irmão, quem sabe.
Não, e assim, eu acho que mais do que isso, né? Porque pelo que eu acompanho, tá todo mundo vivendo a vida extremamente tranquila, fora desse meio, assim. Aham. Mas eu fico muito feliz porque na hora que acontecer alguma coisa, ou também brotar esse negócio no coração deles, eu também vou estar aqui, Isso aí. E você vai conseguir sabe? acolhê-los da forma como o seu padrinho tá te acolhendo. Exatamente, vai ser assim, porque assim, eu acho que a gente tem muito receio também, né? Nossa, como é que vai ser voltar? Não sei o que lá. Então, assim, há possibilidade, não tem nada que dê errado se você se dispõe a fazer. É Então, isso assim, aí. eu espero que eu seja falar assim, não, se aqui engraçado, porque aqui na minha casa, eu falo minha casa que é o interior, né? Eu Aham. sou a Bela, Olha eu só, não sou a Isa. você não é a Isa. Muda, Eu é, não sou a justamente. Isa. Eu não sou a Olha Isa. No só. mundo eu sou a Isa. Então, tipo assim, do dia que eu saí da minha casa, eu sempre fui a Isa. Mas Sim, em casa eu sou a Bela. Então, tipo assim, que eles olhem pra Bela e falem assim: não, se a Bela deu conta, eu também vou eu dar conta. também E vou dar vamos, conta. e bora que bora. Muito bom, muito bom. Isa, ó, deixa eu te fazer uma pergunta agora pra gente. O papo vai fluindo e a gente já tá chegando no final do episódio. Mas aqui no MIP em Dia, a gente tem um quadro, né, nessa temporada que chama Visão MIP 2035, onde o agro do futuro resolve um problema de hoje. Entendendo que você ainda não está a par de toda essa parte técnica, enfim, da pragas e tudo mais, mas enxergando e reconhecendo de que você está num momento que, sem sombra de dúvidas, é a dor de muita gente, que é a sucessão familiar. O que, que você enxerga hoje como um problema ou como um desafio e que você espera que 2035 não vai acontecer mais? Vamos pensar assim, ó, uma bela da vida que em 2035 resolveu voltar pro seu coração ali, pro colo da sua família. O que, que ela não precisa enfrentar? Eu acredito, assim, muito é se falado sobre isso, então, tipo assim, todo mundo fala sucessão, herdeiro, eu falo, eu bato muito na tecla, né, na internet, tipo assim, é do zero ao agro, Uhum. porque assim, gente, é zero, zero da minha carreira profissional. Em momento nenhum eu sou vitimista, eu pesco Sim, várias outras coisas para criar conteúdo. Não, é do zero ao agro. Então, tipo assim, é a minha sucessão do zero, de nenhum conhecimento, ao agronegócio, que eu tenho certeza que eu vou vencer e vou ser uma grande produtora daqui a uns anos no isso café, se aí. Deus abençoar, outra coisa. Tendo meus quiabos, né? Vai que eu gosto, pego o jeito nisso. Sim. Mas uma coisa que eu enxergo, assim, lá em 2035, porque assim, igual eu tava falando, quando a gente fala de sucessão, parece que a gente chega e tudo tá ótimo. Uhum. Eu vou dar minha opinião, a minha mãe vai acatar, e tudo lindo, flores, nós duas correndo sobre o campo, e é muito diferente. É muito diferente. Então, Imagino. assim, é muito difícil. É difícil você, tipo, trazer uma bagagem lá de trás, porque, assim, tem muitas coisas que se conectam, ó, mãe. Uhum. Se a gente estudar, se a gente ouvir um podcast, se a gente ir num curso, pode ser que a gente consiga lidar com essa lagarta do meu quiabo. Aham. E eu ouço minha mãe, vavasso, vavasso. Não sei o que lá, não sei o que lá. Sabe? É desse jeito. Então, assim, eu não sei se eu respondi completamente correta a pergunta, mas, assim, o Não que eu tem vejo certo e errado, não tem, fica tranquilo. daqui, daqui em 2035, as novas sucessões vão ser muito mais tecnológicas. Entendi. Então, Perfeito. assim, a gente vai perder menos tempo e menos dinheiro tentando resolucionar um problema, entendeu? Entendi. Ótimo, é Sabe? uma Não é ótima aquela coisa. visão. Não é aquela coisa, tipo assim, não, mãe, para mim matar essa lagarta, tem estudos, tem uma pesquisa que tal produto, tal manejo, que todo mundo fala, que tal Aham. manejo, sei lá. E assim, há 10 anos a gente pode falar e falar assim, não, isso é verdade, eu ouvi, tal, e não sei o que lá. Então, assim, eu acredito que essa tecnologia dentro do agronegócio vai ser uma coisa muito mais tranquila daqui 10 anos.
Perfeito. E isso vem muito em linha com o que muitos outros convidados comentam, né? Que é a questão do acesso à informação, da transmissão do que é gerado, por exemplo, na pesquisa, de fazer com que isso chegue mais fácil ao produtor, que já está ali na rotina, mas também ao sucessor, que muitas vezes está vindo de outras áreas, né? Então, tomara que em 2035 a gente tenha esse processo de transição bem mais facilitado do que a gente tem hoje. Vamos ver como estaremos lá. Se tiver Me Pindia ainda em 2035, eu te convido de novo, a gente volta aqui para comentar. Nossa, como é que mas tá. Você tem dúvidas? Eu acho que você não precisava nem ter dúvida disso. Lógico que vai ter. E tipo assim, eu tenho certeza que a gente vai estar conversando daqui 10 anos, e se a gente vai falar assim, Gabi, você lembra quando a gente falava disso, que não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Então assim, eu tenho certeza, nada nessa vida não evolui, Gabi. Aham. Assim, é que nem a gente, eu tenho umas paradas meio astrologia, tal. Então, assim, a gente já vem aqui mais evoluído do que qualquer outra coisa. Com então, certeza. assim, a gente só avança. Lógico que depende da pessoa também. Tem umas pessoas que realmente não querem. Parece assim, que fazem questão total, de ficar parada no tempo, né? E assim, respeito, não me atrapalhando, fica ótimo. Tá tudo certo. Tá tudo certo, mas assim, se nessa vida eu puder cada vez evoluir mais e chegar lá na frente e poder falar, igual a gente sempre falou, tipo assim, não, ó, por esse caminho é mais fácil. Então, assim, eu tenho certeza que daqui 10 anos no MIP, a gente vai estar falando, nossa, Gabi, você lembra quando, tipo assim, não sei o que lá. Eu tenho certeza, eu acredito muito. Amém, amém. Vamos seguir fortes aí, mantendo as publicações, todo o esforço, e eu admiro muito também a sua rotina de compartilhar conhecimento, estando aqui, né, com essa... uma vez por semana é episódio novo, e a gente precisa se manter atualizado e atualizar quem acompanha. Não é fácil, então parabéns por essa área, né, a Isabela marqueteira, como você comenta, como você Eu sou, diz. ixi, eu falo, graças a Deus eu vim desenrolada. Muito bom. Isa, eu amei o bate-papo, como eu comentei, né, um episódio um pouco diferente do que a gente está acostumado aqui, mas eu entendo que é de muita importância, de extrema importância, na verdade, a gente compartilhar mais. Eu não vim aqui para falar, o que você mais gosta e tal, e eu fiz questão de perguntar quais são os maiores desafios e te expor, obviamente, dentro de um limite aceitado por você, mas expor esses problemas, porque eu acho que a gente consegue, assim, impactar outras pessoas, outras mulheres ou homens também que estão fazendo a sucessão e que passam por esses desafios. Então, muitíssimo obrigada pelo seu tempo e espero que você tenha gostado de participar também. Deixo aqui um tempinho para você se despedir dos nossos ouvintes. Gente, eu não tenho nem que agradecer. Tipo assim, na verdade, eu não sei nem o tamanho que eu agradeço, né? Porque assim, eu acredito que pessoas como você, que dão abertura para a gente falar, para a gente aprender, para a gente compartilhar, e que realmente faz a diferença na vida de tantas pessoas, né? Eu vejo, estando nesse meio agora de falar sobre sucessão, de contar a minha história, de como que... Tem muita gente na mesma situação. Sim. Então, assim, não é um caso isolado, eu não sou o Alecrim Dourado, tem muita gente, tipo, passando pela mesma situação, e é aquilo que a gente falou, se a gente puder passar uma mensagem bacana, de falar assim, não, aguenta firme que a gente vai passar. E assim, você me dá essa oportunidade tão crua, assim, eu só tenho que agradecer, eu juro, eu tô muito feliz de estar aqui, obrigada pela oportunidade, pela confiança, e eu tenho certeza que a gente vai muito longe. Com certeza, não tenho dúvidas disso. Muito obrigada, Isa, eu adoro seu jeito desenrolada, vamos que vamos, hello, pessoas! Vou continuar te acompanhando. Para você que tá assistindo aqui o podcast e não acompanha a Isa, vai lá, o Instagram dela tá aqui, o @ do Instagram, do TikTok, de todos os contatos aí que ela pode ter. Para você que se identificou com esse momento dela, também tenho certeza, manda uma mensagem que ela vai responder e vai compartilhar essas dores e também todos os prazeres, as coisas boas que esse mundo nos traz.
Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam até o final do episódio. Agradeço também a Agribela e a NF pelo apoio, né? Sem vocês a gente não consegue fazer o episódio com a qualidade que nossos ouvintes merecem. E lembro que quem não tá seguindo ainda, vai lá, aproveita o final do episódio, já dá um like, né? O famoso joinha, e compartilha esse episódio com aquelas pessoas que você acha que estão passando por esse momento ou que vão, de alguma forma, se beneficiar com o que foi compartilhado aqui, tá certo? Muito obrigada e, como sempre, até o próximo episódio. Eu sou Gabriela Vieira e este é o MIP em Dia, o seu podcast sobre manejo integrado de pragas. Afinal, não existe milagre, existe manejo.